falando da palavra do Senhor. É um prazer estar aí junto com cada um. E nós temos uma pergunta hoje enviada em um comentário de um outro vídeo. O comentário foi feito no vídeo Se Todos Nós Temos um Dia Certo para Morrer. O nome do primeiro vídeo. E a pergunta de hoje foi feita nesse vídeo é a seguinte: por que Deus escolheu a Davi para ser segundo o seu coração, sabendo que Davi iria pecar tanto? Essa é a nossa pergunta de hoje e a pastora vai responder. Pois é, então vamos entender, né, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler então o que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que diz assim, ó: já agora não subsistirá o teu reino. Aqui Deus falando para o rei Saul, que tinha desobedecido a ele. Já não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus usou o profeta Samuel para falar com o rei Saul, que ele já tinha escolhido uma outra pessoa para ser rei de Israel, que ele já tinha escolhido um outro homem, e esse homem então era Davi. E aqui, ó, quero chamar a tua atenção no seguinte: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Então aqui está o que a gente precisa entender segundo o significado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não estava dizendo que Davi era perfeito. Não, Davi, ele era pecador como todos nós. E ele teve um pecado muito sério, né, quando ele mandou matar o marido de Batseba e adulterou com ela. Então ele pecou gravemente diante do Senhor. Mas isso não impede que o coração dele fosse submisso a Deus, no sentido de que ele executava a vontade do Senhor. No sentido assim, ó, ele amava a Deus, ele respeitava a Deus, ele era submisso, ele era determinado em servir a Deus. E isso então fazia dele uma pessoa que dependia totalmente de Deus. Ele pecou? Sim. Mas mesmo assim, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia acontecer, ele executava a vontade do Senhor. Ou seja, mesmo com pecados, mas como Deus conhece o coração, então foi o que Deus falou para o profeta Samuel, né, quando ele foi ungir os filhos de Jessé, e que ele achou que seria um dos irmãos do Davi pelo seu porte físico, mas Deus disse: não, não é este, porque eu não vejo como os homens a aparência, mas sim o coração. Então Deus conhecia o coração de Davi. E ser então segundo o coração de Deus não significava que Davi não tinha defeitos, porque ele mesmo confessou os seus pecados em vários salmos, inclusive no Salmo 51, né, ele relata ali que ele está confessando o seu erro diante de Deus, ele está se arrependendo, e o arrependimento dele foi sincero. Então, por isso, né, por ele se arrepender fácil, por ele depender de Deus, por ele fazer cumprir a vontade do Senhor, então ele é chamado assim, o homem segundo o coração de Deus. E o apóstolo Paulo também fala para nós, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, quer dizer, tendo tirado o rei Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, porque Davi fazia a vontade do Senhor, ele foi conhecido assim, o homem segundo o coração de Deus. Mas Deus já sabia, na sua infinita sabedoria, que Davi ia pecar. Deus sabe todas as coisas, então Deus já sabia. Mas, mesmo assim, né, porque Deus conhece o passado, o presente, o futuro, então Deus sabia que Davi ia pecar tão seriamente? Sabia. Mas, mesmo assim, né,
Deus o chamou de o homem segundo o coração de Deus, justamente por isso aqui, ó, porque fazia, né, ó, que fará toda a minha vontade. Então, por isso Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele executava a vontade do Senhor. É isso aí, gente. Agradeço a quem enviou esse comentário, foi aí grande crescimento para nós. E esse quadro aqui do Tirando Dúvidas só pode ser feito por vocês. Então eu convido você a enviar perguntas, né? Você pode colocar em qualquer comentário ou nos encontrar pelo Facebook também, pode enviar por ali, Banda Seres. E agradeço vocês que têm participado, têm deixado o seu curtir, agradeço a cada inscrito. E convido você a entrar no nosso canal, clica aqui, você pode entrar, nos abençoar e nos ajudar a fazer com que essa palavra chegue mais longe. Obrigado pela sua audiência, fique na paz.